Um trabalho muito interessante e muita música variada, né? Muitos contextos diferentes, muitos locais diferentes. Isso é maravilhoso, eu acho que isso enriquece e demonstra, no fim das contas, o potencial e a multiplicidade de linguagens e estéticas que a gente tem em Alagoas, né? Isso é muito potente. E, novamente, não muito diferente da primeira sessão, Tieto, todo mundo assim, acompanha o trabalho de todo mundo. E estou muito feliz de estar aqui para fazer mais essa rodada de entrevistas. Então, o Eduardo aqui já conhece de longa data, apesar de começar recente, assim, né, de certa forma, né? E muitas outras pessoas aqui. Bem, eu acho interessante que aqui, olhando para a mesa agora, eu fico pensando muito nisso, né? De como puxar a primeira pergunta. Tem várias ideias, mas assim, compreendendo a mesa, entendendo que há também essa relação técnica e afetiva do olhar do público, né? Entendendo que muita gente vai pelo caminho de como é que foi feita essa câmera, como é que foi feita essa letra, como é que vocês fizeram isso. Então, acho que nada mais justo de a gente passear por esses dois caminhos, né? Tanto afetivo no sentido de umas respostas ligadas mais ao conteúdo da letra e tal, quanto o recurso técnico também, das fotografias e tal. Porque eu estou vendo aqui que a gente tem compositores, tem galera da câmera, tem um pouquinho de cada coisa. Então, para contemplar todo mundo da mesa, eu queria que vocês, né, cada um falassem um pouco, né, dos processos de contribuição para cada música e cada clipe aqui. Então, seja do processo de composição, né, aqui no caso do Eduardo, que eu sei que compôs e dirigiu, muitas outras pessoas também compuseram e dirigiram aqui, outras fizeram sua fotografia. E queria saber muito desse processo de vocês, né, tanto da composição quanto da contribuição de cada um no clipe. Como foi esse processo? O processo do meu clipe, assim, na verdade, o processo de começar a pensar essa música como imagem, vídeo, foi uma coisa já bem antiga. Eu submeti um projeto de clipe para a Lei Paulo Gustavo. E vem muito do negócio, do ato de ouvir a música e tentar entendê-la como imagem através das referências que eu tenho de cinema, de imagem. Eu pensei muito no filme Viajo Como Preciso, Volto Porque Te Amo. Pensei muito em road movies, que é um gênero que eu gosto muito, e que envolve esse lance de viajar, de ouvir música, de estar com seus amigos numa viagem, uma música acontecendo. Foi muito permeado em torno disso. E também tem um lance das cores, de eu ouço uma música e eu já penso muito numa cor, numa estética. Eu vejo muito essa música como verde, então eu queria estar num lugar assim, wallpaper do Windows, sabe? Um negócio bem verdão, grande, imenso, campos. E também as possibilidades do que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? O lance de, vamos... E aí, o que a gente pode fazer? Vamos colocar uma galera no carro do Will e vamos sair por aí, vamos ali para São Miguel dos Campos, catar um canavial, levar a picada de mosquito e fazer um clipe. Botar 2 sanduíches para cada dentro de uma bolsa e vamos lá, galera. Eu acho que o lance de você fazer com seus amigos assim também é uma coisa que contribui para que o processo seja leve, seja gostoso, seja simples e seja legal de fazer. Eu acho que assim, também foi muito massa o lance de você ter dado algumas referências, né, de tons, de imagens. Isso deixou muito claro, ficou claro para mim durante o processo, né, da gente, de como que a gente ia gravar o clipe. E mesmo com materiais limitados, né, eu utilizei, acho que só uma câmera mesmo, uma DSLR, e aquelas câmeras super zoom também. Então assim, a gente tinha um material, um equipamento limitado, mas as referências foram ótimas para isso, né? E aí foi fluido o negócio. Eu acho que o meu processo para produzir esse clipe começou primeiro como fã, na real, do Psico.
na parte da literatura, que ele escreve e faz quadrinhos, faz parte do coletivo também Perigo Negro, inclusive o Off está aqui, ele aparece também no clipe. E é uma galera que eu admirava muito e acabei criando conexões, e rolou da gente gravar, e eu acho que a produção toda parte de um olhar muito orgânico, de vivência. Eu acho que a força do clipe está aí, de mostrar. Acho que esses espaços que a gente rodeia são espaços que estão no dia a dia deles, estão na escrita do psico também, e também fazem parte desse mundo imagético da letra em si, das músicas que ele compõe. No nosso caso, foi um pouco mais direto assim, porque era a primeira música da banda, primeiro clipe também, e a gente pensou, pô, vamos fazer no lugar onde começou tudo. Foi no espaço onde a gente gravou, que era onde a gente ensaiava. E aí tem algumas coisas da letra que a Camila tentou passar e conseguiu, na verdade, através do jeito que ela filmou, que ela editou. Mas aí ela fala melhor sobre isso. Oi, gente, eu sou a Camila e, assim, quando vieram pra mim com a ideia do clipe, eu peguei, né, a letra que falava um pouco sobre alguém observar você e alguém não falar com você, e eu tentei transmitir na câmera. A equipe foi basicamente eu chamei um amigo meu e teve o pai da Sofia, que também ajudou, mas assim, de gravar mesmo foi só eu, então eu tentei colocar alguns planos, algumas imagens que passassem essa impressão de que você é um observador, que você está ali do lado de fora, e quanto mais vai para o final do clipe, essas imagens vão aparecendo mais e também a câmera em si vai se intensificando. Mas no geral foi um clipe assim, relativamente mais simples, mais direto, porque a gente pegou o local que eles tocavam desde sempre, que é muito importante para eles, e conseguiu fazer isso só basicamente eu e a banda e mais algumas ajudinhas. E é isso, arte independente, basicamente. Obrigada. Então, como eu falei um pouquinho na apresentação do clipe, eu sou uma telespectadora de clipes de longa data, então assisto muita coisa. E aí, na minha cabecinha, eu sempre dividi clipes meio que em duas coisas. Clipes de historinha, que tinha uma narrativa ali, mais parecida com o filme, e clipes que eram mais estéticos, assim, que era uma coisa mais imagética. E pra mim, esse segundo caso sempre foi o que se aplicou mais nessa música. Eu acho que é uma música que ela, naturalmente, né, é uma letra que evoca muitas imagens. A imagem do céu, é azul, tudo isso. Então, a gente até chegou a navegar por outras ideias, mas eu acho que essa foi a que casou perfeitamente, assim, com a mensagem e com expandir esse universo de Aconteceu Como Você Me Toca. Então, como ela disse, a gente tentou explorar um pouco o ramo da história em si, mas no meio do processo a gente viu, não, eu acho que é melhor a gente ir mais pro estético e mais vibes, sabe? E como eu sou muito apaixonado na estética analógica, principalmente, eu gosto muito do ruído, da cor bem estourada, uma cor mais opaca, uma coisa assim, sabe? Eu sou apaixonado desse tipo de coisa. Então, pra mim, foi um parque de diversões de fazer a cor do vídeo, por exemplo, sabe? Foi muito divertido. E como a gente teve muito tempo para fazer esse clipe, a gente também teve muitas pausas. Tipo, a gente tá... como é que a gente vai prosseguir daqui? Aí tipo, a gente parava um pouco, pensava. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é deixar o clipe ou a arte que eu estou fazendo de molho. Eu faço, aí eu deixo lá por um tempo e revisito novamente depois de um tempo para ou ter novas ideias ou readaptar algumas coisas para realmente ficar da forma como eu acredito que esteja bom de fato, sabe? E a questão de você usar não só a câmera DSLR também foi interessante para mim, porque, por exemplo, a cena que ela tá no morro,
É uma cena que tem um zoom, mas eu não tinha câmera para fazer aquilo. Então o que é que eu fiz? Eu gravei em 4K e como o clipe é em 1080p, eu conseguia dar esse zoom sem perder qualidade. Então basicamente eu tinha um zoom sem ter uma câmera zoom, sabe? Então foi basicamente isso o processo desse clipe mesmo. Como eu falei, eu caí meio de paraquedas assim nesse clipe, mas tinha algumas imagens que já tinham sido gravadas, que foram imagens de Handycam. E quando o Tarcísio me chamou para fazer a fotografia, eu vi que tinham várias pessoas, vários amigos envolvidos nesse clipe. E eu tô um pouco nervoso. E que foi isso. Mas tipo, ele deixou muito aberto a eu trazer a minha estética, eu trazer um lado que eu pensava, trazer um lado que eu pensasse nesse clipe, que eu imaginasse. A arte veio para somar, a Bela tá ali, chegou depois, querida, com você. E foi um abraço. Eu acho que esse clipe todo foi um abraço, assim. A produção foi uma coisa que foi produzida em 2 dias, bem corridos, mas muito bem aproveitado. E como eu falei, foi um clipe que eu, como na parte da fotografia, eu queria usar muito efeito prático, questão de filtro, questão de, como falou, questão do ruído, a questão do glow, sabe? De tudo que eu podia, todas as ferramentas que eu podia usar, eu tentei usar e funcionou e casou também. Eu acho que deu um material que todo mundo que participou, todo mundo que botou a mão, ficou muito satisfeito, ficou muito feliz com o que foi feito. E é isso aí, foi muito bom ver ele na telona. Boa tarde, gente. Eu me chamo Madeleine Delfino. Pude participar na direção, né, do clipe Semente da Mel Nascimento. Ela estava vindo, Mel ia representar, mas aí acabou de ter um problema com o carro, não conseguiu chegar a tempo. Então, o Semente foi o meu primeiro clipe, né, a minha primeira experiência. Na verdade, eu tenho experiência com produção, né, tive a oportunidade de trabalhar em 3 anos na produção do Festival de Cinema de Arapiraca, e a partir disso fui tendo algumas experiências, e aí o Semente tem esse lugarzinho assim, né, de carinho no coração, por ter sido a minha primeira experiência com o videoclipe. Então foi muito desafiador, meu Deus, amo música, tenho essa experiência assim, de realmente curtir muito, mas imaginar a dinâmica de um videoclipe é totalmente diferente, né, de um curto, assim. Então foi muito desafiador também, porque nós fizemos a gravação no espaço de axé, né, no terreiro do Pai Célio, lá em Riacho Doce, não lembro direito aquela região ali. Então a gente tinha algumas limitações também pelo uso do espaço, né? Já eram outros desafios, assim, de alguns lugares a gente podia gravar, não podia, então a gente tinha que se reunir com ele para saber o que a gente poderia fazer também. E foi muito gratificante, assim, né? Foram 2 dias de loucura, né? Mas a equipe também foi uma construção, porque foi uma construção assim muito comunitária, né? João, acho que não está por aqui hoje, mas algumas pessoas conhecem, e a gente trabalha sempre junto. Então trabalhar realmente com quem se gosta, com a equipe, que você também tem essa capacidade, né, da troca, assim, e a confiança, faz toda a diferença nessa experiência, assim. Eu tentei ouvir muito Mel, só quantos minutos, só para saber. Eu tentei muito ouvir, na verdade, a história da composição da música, né, que veio muito uma experiência da Mel a partir de uma fotografia dela com sementes. Então, a partir disso, surgiu a composição da música. Ela já tinha tido um roteiro de uma outra pessoa e que ela não curtiu, porque acabou que achou que esse roteiro ficou muito parecido com outro roteiro de um artista daqui também.
e às vezes esse lugar da negritude também acaba ficando uma repetição, né, de alguns mesmos diálogos, assim, como a gente está tendo alguns debates, mas a gente está tendo a oportunidade, né, de debater algumas coisas mais hoje, assim. Então, às vezes, a gente tem alguns padrões que ficam repetitivos e ela não queria cair no mesmo lugar, né? Só de ancestralidade, do mais velho. Então, eu disse, tá bom, então você me fala mais ou menos aí um pouco dessa história, de como isso surgiu, e a gente tenta imaginar algumas coisas também a partir, né, dessa experiência pessoal dela como filha de santo. Então, precisavam ter algumas coisas dos orixás dela, que precisavam ser respeitadas, algumas coisas das cores, dos figurinos. Então, foi tudo muito cuidadoso, né? Foi muito singelo, assim, foi feito com muito carinho. Aí, gente, que massa, né? Obrigado pelas palavras aí de cada um de vocês. Muito interessante compreender, né, o processo, um pouco desse processo de cada pessoa envolvida nos clipes. E queria agora abrir para vocês, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Temos uma mão levantada lá em cima. Não consigo enxergar direito não. Mais alguém? Oi, gente. Eu sou Felipe Neves. Primeiramente, quero parabenizar a todos vocês. Quero dizer que é muito difícil, tá? Votar só uma vez. Mas quero perguntar a vocês, e minha pergunta está um pouquinho parecida com a última fala. Não recordo agora o nome de quem falou. Toda escolha implica um discurso. E como todo discurso, produz efeito de sentidos. Eu queria saber como foi o processo de escolha que vocês passaram para produzir o sentido do que vocês queriam alcançar, o sentido da letra, significar a letra, ou ainda ressignificar, ou seja, produzir uma narrativa visual, mas que traga uma outra camada interpretativa que pode ou não dialogar diretamente com a letra. O caso da pessoa que falou, não recordo o nome, ela disse que tem um padrão, então só foi feito um roteiro que também contava o mesmo discurso. Então a minha pergunta é nesse sentido. Quais foram as escolhas, como foi o processo de escolhas discursivas para produzir esse sentido, essa narrativa visual, para que também isso produza outros sentidos ou nos telespectadores, ou ainda os sentidos que vocês gostariam que as pessoas percebessem. Obrigado. Tcharam, pergunta massa, viu? Parabéns pela pergunta. Qual é o seu nome? Felipe Neves. Felipe Neves, ótima pergunta. E aí, eu deixo com vocês. Eu acho que no meu caso foi muito simples. Uma coisa que já é da minha vida, né? Que já é da minha vivência, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é viajar escutando música, ver os canaviais passando e uma música no ouvido assim. E eu sentia muito que essa música, ela tinha que transmitir um pouco dessa sensação que eu sinto quando estou viajando para algum lugar e estou vendo os canaviais passando e a música acontecendo, sabe? Então foi muito uma questão de entender, ok, o que é que eu posso fazer em termos práticos com os meus amigos, com o orçamento que a gente tem e com as possibilidades que a gente tem, para transmitir essa sensação imageticamente através de um vídeo. Então foi muito por aí. Eu acho que você trouxe algo muito bom disso das possibilidades. Nesse clipe que eu fiz eu só tinha um celular e o celular na mão.
E é isso, às vezes você tem que alinhar as escolhas estéticas e visuais muito ao que você tem em mãos, né? As ferramentas que você pode usar ao seu favor. E eu acho que acabou casando muito bem nessa ideia de fazer algo orgânico, algo natural, algo muito cru, mas ao mesmo tempo que não deixa de ter escolhas estéticas nas cores, nos cortes, nos ângulos. Acho que é isso. Assim, no nosso caso, é interessante porque a música foi feita no final de 2023. Então, tipo, 2 anos aí que a música, né, a gente tocava e etc. Mas quando a gente foi fazer o clipe, já era outra coisa, assim. Já tinha outro significado de quando eu a fiz, 2 anos atrás. E foi interessante de ter chamado a Camila, porque ela analisou bastante, assim, a letra. E, como ela mesma disse, né, ela conseguiu colocar essa parada no mesmo lugar de antes, da gente ter gravado onde a gente ensaiava. E eu sinto que tem muito essa vibe, assim, pelo menos pra gente da banda, tem muito essa vibe de nostalgia, assim, de ser onde a gente começou. É isso. Como eu não fiz a música, eu tentei assim pegar o sentimento que ele me passou, que queria que o clipe tivesse. Então, toda a coloração de nostalgia, junto com os planos de observadores, tudo isso eu almejava, ao mesmo tempo que mostrar, né, a performance deles, eu queria mostrar um ar de desconforto e conforto ao mesmo tempo. A nostalgia causar o conforto e os planos do desconforto, de onde você está olhando. Parece que você não deveria estar ali, você não deveria estar observando. Foi algo muito menos roteirizado de texto, mas roteirizado em questões de decupagem. Eu fiz, no caso, o plano de gravação, né, que só foi um dia que a gente teve. Eu fiz o plano de gravação a partir dos planos que a gente ia usar. É o plano que a Sofia, que é a vocalista e baixista, ela é observada de cima. Não era para você estar ali, tipo, foi mais nesse sentido a construção do clipe em si. E era esse sentimento que a gente queria passar e acredito que a gente conseguiu. Então, com É Como o Céu, quando você me toca, o caminho é um pouco inverso, porque a letra ela é muito metafórica, né? Quando a gente está falando ali do céu, a gente está falando de um sentimento e não do céu em si. Mas quando a gente foi para o clipe, como a gente poderia traduzir isso da melhor forma, sendo uma coisa esteticamente legal, com o orçamento que a gente tinha também. Então, pois então o céu, literalmente o céu foi o nosso ponto de partida, assim, e aí a partir daquilo a gente foi com coisas adjacentes, coisas que combinassem com aquilo que tornasse a experiência esteticamente interessante também. Então, foi o inverso nesse sentido, é uma música muito metafórica, mas o clipe ele é muito literal, é um céuzão mesmo, azul. No clipe do Mago Velho, do Toada Galope, quando eu entrei no processo, já tinha sido gravado algumas cenas de Henrique, do Tarcísio, que foi o diretor, com ele na fazenda velha, que era uma fazenda que pertencia à família do Mago Velho. E quando foi proposto para mim entrar também nesse projeto, uma coisa que eu quis trazer foi essa questão também da nostalgia, seja pela janela que foi escolhida, seja pelo filtro que foi escolhido, a tonalidade de ser mais quente que o filtro traz. Então, eu quis trazer do meu lado, que seja estética, essa questão desse voltar, desse retornar, na escolha também da edição, que o Tarcísio montou e fez a cor. A gente estava junto também nesse processo, então tem esse sentido do querer voltar para algum lugar, para algum sentimento, que ali ainda fica, ainda está. E eu acho que nessa construção, acho que foi isso que
que a gente tentou fazer, tanto como conjunto, a arte, a fotografia, a produção, todo mundo, acho que foi muito nesse sentido de voltar e a gente sentir o que a gente sente em pensar na nostalgia da gente. Eu acho que o cinema independente ele é visceral, né? É por isso que eu gosto, assim. Então, é fazer o que dá com o que tem. É baixo orçamento, é baixo tempo, né, para fazer as coisas. Tem prazo de entrega, vamos aproveitar a data tal para fazer o lançamento. E aí você fica maluca, né? E eu, Mel, você é louca desse jeito, você quer cuidar da minha cabeça. Como é que você me coloca um desafio desse, assim, né? Eu tinha acabado de sair do Festival de Cinema de Arapiraca e aí eu já tinha gravado um curta meu e aí vamos gravar esse clipe. Então, assim, eu estava numa exaustão, né, emocional. E aí, quando você tem esses desafios religiosos que atravessam também, eu tive que ter muito cuidado, né, com isso, assim, porque eu não sou uma pessoa que faz parte de terreiro, de religião. Então, eu tive que falar para ela que algumas coisas eu não tinha condições de fazer, porque eu também não queria adentrar, né, nesse território que não é meu. E aí eu falei, vamos brincar com a história, vamos tentar remeter esse passado, né, talvez um pouco de quilombo. A música fala sobre zumbi e dandara, né, uma dandara que talvez seja imagética mesmo, né, alguns historiadores dizem que dandara não existia. Então, assim, vamos brincar com esse imaginário, vamos tentar remeter as pessoas a esse passado, né, de gente vivendo em quilombo, né, e a gente mostra esse amor romântico padrão, mas que está na letra, assim, um pouco também. A gente se utiliza dessas cores, desses orixás que representam a sua história, né, que hoje tem esse significado para você, importância para a sua vida, e a gente brinca com esses personagens, então eles têm mais de uma representação ali, né. E aí o meu olhar é sempre esse, assim, também, nostálgico do passado, retrô. Eu gosto daquele colorismozinho, assim, já quase meio PV. E eu acho que foi uma experiência que eu curti muito, assim, fazer. Eu gosto de olhar e dizer que ficou bonito. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Pode ser geral, pode ser direcionada a algum dos clipes que vocês assistiram. E mais alguém aí? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Brincadeira. Mas é isso, né? Eu acho interessante que no decorrer dessas duas falas que cada um fez aqui, a gente começa a compreender também muito do que é o processo do autoral e da produção audiovisual no geral em Alagoas, né? Eu vi muita gente falando aqui da experimentação, muita gente falando também da precariedade, que isso aí, poxa, a gente, se desse ousadia a isso, a gente não faria. Mas eu acho que, por outro lado, também a gente tem muita coisa da resistência, e tem muito também do caminho de olhar para o que a gente quer fazer e tentar entregar da melhor forma, né? E é impressionante como a força de uma ideia, de um projeto, ela consegue comover amigos, consegue comover o redor e mobiliza, produz, grava, depois exibe, comove mais gente e daquela coisa, aquela pequena ideia que estava na cabeça de cada um, ganha proporções absurdas e chega a reunir tanta gente aqui nesse processo para estar discutindo o processo criativo de cada um da gente, assim. E eu falo muito isso porque também trabalho na produção com música, com audiovisual, e sei que é importante, no geral, a gente estar celebrando esses processos, assim, entender que, no fim das contas, é sobre afeto, sobre vontade de querer dizer muito alguma coisa. E eu parabenizo muito vocês todos por estarem aqui, por defenderem suas ideias, seus projetos. Parabenizo a galera que está aqui também, porque se comove e se move também por essa produção autoral alagoana. E eu estou palestrando aqui já, mas eu me empolgo mesmo. E nesse processo todo, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre a relação de vocês com o território Alagoas. Eu acho que vocês fiquem à vontade para
caso queiram responder essa pergunta, mas eu quero outra, que na verdade é que vocês falem, né, do processo, de como encontrar, no fim das contas, principalmente os artistas, né, os músicos, assim, desculpa a gente da fotografia, da produção, mas mais para os músicos, assim, porque onde a gente encontra vocês, qual as mídias que vocês estão, se vocês trabalham no cotidiano aqui da noite maceiense ou de outros municípios, assim, que tem essa outra dimensão, né, que é do artista da música, que está aí todo final de semana, se possível ou não, né, nesses espaços de atração, que é diferente da turma da produção de cinema, assim, que às vezes vem por demandas e tal. Aí eu queria entender um pouco disso, né, de a gente entender como é que vocês estão nesse circuito aí, se pretendem produzir mais coisas futuramente, né? A gente tem aí muitos editais abertos e é uma oportunidade interessante de entender para onde vocês querem ir nesse 2026 aí. E é isso. Bom, primeiramente eu aproveitar para dizer que eu estou muito feliz aqui, porque não estou só pelo meu clipe. Estou na equipe de produção de dois amigos muito queridos. Um deles é o Rizel, que estava na primeira mostra. Faz assim, Rizel. Eu fui engenheiro de mixagem da música dele e participei como figurante no clipe. Aparece eu ali saindo do banheiro bem rapidinho. E também fui produtor musical da faixa da Clarinha, da Maria Clara Tenório, que está ali. É como o céu quando você me toca. Produzi a música. Toquei todos os instrumentos e participei bem ativamente assim, da direção do clipe também. Eu queria aproveitar para dizer que eu estou aqui com o meu primeiro álbum, tá? Canção de Amor ao Vento. Essa música é a quinta música do álbum, Meu Canto Nesse Mundo. Eu estou aqui pelo segundo ano. No ano passado eu estava com a faixa Eu Ainda Sei Quem Sou, que é outra viagem, assim, uma coisa mais escura. E bom, gente, tô aqui com o meu álbum. Quem quiser, é de graça. Tô com vários ali. Quem gostou da minha música, falem comigo que eu arrumo um álbumzinho para vocês. Esse material aqui é um livrinho que tem todas as músicas, todas as letras. Tem um QR Code para acessar as músicas nas plataformas. É um álbum de voz e violão. Um material bem bonito, assim, financiado também pela PNAB. E dizer que eu tô aí. Me chamem para trampar. E sou artista de rua, sou cantor, compositor. Trabalho também com tudo assim do que se refere à música e imagem. E estou para jogo. Me chamem, conversem comigo. Não tenham medo de puxar um papo. Eu sei que eu tenho uma cara meio feia. Eu sei que eu assusto um pouco. Que às vezes eu sou meio esquisito, mas sou uma pessoa muito massa, muito amigável, se me conhecer a fundo. Valeu! Cara, eu acho que é como você falou mesmo, acho que é sobre a gente resistir, né, aqui, porque, para ser bem sincero, o cenário aqui de Alagoas, tanto musical como, enfim, de produção, eu acho que ele não é muito acessível, né? Então, assim, todos aqui, quase todos que estamos aqui com nossos clipes, a gente não teve nem incentivo, foi tudo a gente por nós mesmos, né? Então, assim, espero que próximo ano seja um pouco mais facilitado isso, assim. Sou artista também aqui, além de ter produzido o clipe do Eduardo. E tô aí há 10 anos, né, nesse corre de fazer música, de fazer meu trabalho, e é sobre o que eu acredito no final e aonde eu acho que eu posso chegar, sabe? Então, espero que, sei lá, o próximo ano seja bem massa aí para o audiovisual e para nós artistas também, né? Então, esse ano de 2025 foi meio que o início da banda mesmo, né? Porque apesar de ano passado a gente ter feito alguns shows, esse foi o ano que a gente mais fez show. Inclusive a gente vai fazer um show hoje à noite, no Pop Fuzz Pub. E apesar de realmente eu sentir que é meio escasso e às vezes não tem muito incentivo, mas citando o próprio Pop Fuzz,
desde que foi criado assim, que a gente consegue meio que resistir e fazer os nossos próprios rolês lá, e fazer show, e fazer lançamentos de várias coisas também. Então, apesar de escasso, eu vejo esperança, assim, sabe? E para 2026, muitas coisas, assim. Esse ano a gente fez 11 shows, vai fazer o 11º hoje. E ano que vem é pra mais, velho. O dobro mais, lançar álbum, e é isso. Eu sei que eu não sou a musicista do clipe, mas eu queria falar um pouco sobre, porque eu também sou musicista, eu tenho uma banda, não sei se alguém aqui conhece, mas eu sou da Angels with Umbrellas. A gente vai lançar um álbum ano que vem, a gente tá no edital, inclusive, que é pra gravação do álbum. E assim, eu conheci ele por causa disso, conheci Alugar Álbum por causa disso, por causa do que a gente chama de rock alagoano, dessa união de tipo as bandas independentes estarem se apoiando e estarem uma atrás da outra, uma abre para outra, uma arranja show para outra. Eu não posso esse dia de banda, mas eu tenho um amigo que pode. Tem o próprio Pop Fuzz, que tem o Donel Kaique, que é um cara muito massa, que ele basicamente tira do bolso dele para colocar artista independente ali. Então, assim, eu vejo... Eu ando vendo, né? Porque eu tenho a minha banda desde 2018, mas a gente começou a ficar mais ativo por esses anos. Eu vejo muito, e eu fico muito feliz com os artistas indo atrás, querendo, se unindo para fazer o que a gente não consegue normalmente fazer. E é isso. Então, acho que parecido com o pessoal que falou agora, assim, esse ano foi não é fácil, mas também eu me vejo caminhando em lugares que eu não esperava, assim. Lancei minha primeira música esse ano, lancei minha segunda música esse ano. Já fiz alguns shows, assim, já estive em lugares que eu nem imaginava para um primeiro ano de carreira. Ainda tenho muito a percorrer nas minhas metas e ambições, mas o que eu vejo é exatamente isso, assim, que quando a cena se junta e a galera se junta, as coisas fluem muito. Esse ano eu fiz parte de um projeto que se chama Fábrica de Artistas, e era uma mensagem que eles tentavam muito passar pra gente, que essa união, ela tem muito potencial de movimentar a cena também, e eu sinto que esse começo de carreira é muito resultado disso. Eu sei que eu lancei minha primeira música porque o Eduardo acreditou muito em mim, ele falou: amiga, vamos fazer uma música, vai ficar legal, eu gosto muito das tuas letras e tal. E é uma coisa que eu sempre vou ser grata por. E pro ano que vem continuar, tenho um projeto em mente pro ano que vem e tô bem animada. E é isso, por muito tempo eu tive medo de me jogar nesse mundo da música, de não ser boa o suficiente, mas agora que eu botei o pezinho, eu não quero fazer mais nada. E é isso. Mais ninguém vai falar, não? Gente, no geral é isso. Acho que pelo andar do horário a gente se prepara para encerrar, mas antes eu queria dizer que, como eu disse ontem também no debate à noite, que a Mostra Sururu tem essa coisa de unir, de trazer todo mundo para o mesmo local, e a gente se sente instigado a ver outras produções. Eu tenho certeza que tanto vocês aqui, tanto a galera aí que produz, que está aí vendo os clipes, vendo outras coisas acontecendo, se sentiram bastante instigados para fazer mais, né? Porque a gente que produz, a gente pensa muito nisso. Poxa, quando vê acontecendo, eu quero estar nesse circuito ano que vem. Assim, a Sururu tem essa força assim, de causar essa estiga, né? Mas que também a gente possa levar essas estigas, né? Essas experiências e essa noção de tanto de produção quanto de comprar a causa do artista independente, alagoano também, que isso passa por outros dias. A gente está aqui batendo esse papo e tal, mas a gente sabe que as redes sociais de vocês estão aí, é massa que a gente tente procurar, e eu acho que o Instagram da Sururu, de certa forma, está compilando a rede de todo mundo agora nesse momento, então provavelmente esses artistas todos estarão lá,
E é massa que acompanhe também, né, para além desse momento, para que a gente possa fazer essa cadeia acontecer. Impressionante como todo mundo falou aqui, dessa forma também de dinâmica, de encontros, de como um instiga o outro e vai fazendo com que aconteça, e os circuitos não aparecem por causa disso. E eu acho que isso é uma grande cadeia, né? Qualquer produção local, seja aqui no Nordeste, Sul, ela começa primeiro com a cadeia, onde as coisas vão girando até que ela explode e todo mundo acha que nasceu do nada, né? Mas nunca é do nada. É com vocês, no dia a dia, com esse público aqui, comprando a causa, entrando na dinâmica, que a coisa acontece e a roda gira, né? Então é isso, eu acho que a gente tem muitos dias aí ainda Sururu nessa dinâmica, né? Fazendo a roda girar, ajudando a roda girar, nós também fazendo essa roda girar, e no fim das contas, vou encerrando por aqui. Eu peço uma salva de palmas novamente para essa galera aqui incrível. E quero mais produções de vocês ano que vem, assim, de todo mundo que está aqui. Fiquei maravilhado. Obviamente que eu sigo uma boa parte aqui, se não todo mundo. E vou estar lá, inclusive, cobrando, né? Mas é isso. Parabéns para todos. Quem quiser falar alguma coisa de encerramento aí, deseja ano novo, Feliz Natal, né? Falar o arroba do Instagram. Temos show, né, hoje à noite também, né, lá no Pop Fuzz, então, acabando a Sururu, o show. Mas é isso. Mais alguém? Alguma palavrinha? Não? É isso, gente. Vai sim. William Torres, _97, tá? Também sou artista, faço umas paradas bem massa lá pra quem quiser me seguir no Instagram e simbora. E simbora, né? Concluímos aqui. Parabéns pela mesa, parabéns por vocês estarem aqui. E lembrando que à noite temos o 3º dia da exibição de filmes. E à noite também essa sessão tá maravilhosa, né? E é isso. Viva a Mostra Sururu de Cinema Lagoano!